Bom dia, comunidade querida! Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa linda manhã. Eu sou a Miradoca, falo para vocês daqui de São Paulo, Brasil, planeta Terra. E a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Krika, minha querida, bem-vinda. Então, vamos lá falar o dia, falar a data, posicionar no tempo. Hoje é Cílio, o nome desse dia, o nome do plasma radial que constitui este dia. No sincronário das 13 luas é Cílio. Ele está ligado aqui, ó. Esse Cílio, ele está ligado ao centro cardíaco, ao nosso coração, né? É uma força que descarrega o coração, alivia o coração, né? E é o Cílio 7. Então é o dia 7 de que mês? De que lua? Da lua cristal do coelho, certo? Dentro daqui desse tempo que a gente diz que é o tempo tridimensional, né? Que é o mês ou a lua de 28 dias. Então, hoje é o dia 7. E aí, dentro do tempo quadridimensional, que é essa matriz aqui do Tzolk'in, que eu ainda não terminei de pintar, tô evoluindo nela, tô indo. Nós estamos no Kim, cada quadradinho desse é um Kim. Nós estamos no Kim 178, cujo nome é espelho. O tom é solar, espelho solar, branco é a cor, né? Então, Kim 178, espelho solar branco, certo? No calendário gregoriano, hoje é sexta-feira e o dia do mês é 5 de junho de 2026, o ano, certo? Bom dia, Marlu! Bom dia, Wallace de Ribeiro, bom dia, bem-vindos! Então, vamos lá sortear nosso baralho. Descobrir qual deles virá mostrar esse dia para nós. Thaís, querida, bom dia, bem-vinda. Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade nos revele o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo a orientação para bem viver o dia, sempre com amor, saúde, presença e paz. Bom dia! Hoje meu cachorro Tri tem um procedimento cirúrgico, tá dizendo a Thaís, quem tá falando é a Thaís. Ansiosa para saber a energia do dia. Ó que interessante, Thaís, você sabe que no sincronário das 13 luas tem o ciclo de 13 dias é chamado de onda encantada. E esse período, nós estamos no 9º dia de uma onda encantada, hoje. E é a onda encantada do cachorro, que fala sobre amor. Então, nós vamos ver. Vamos ver qual é o baralho. No 4 de espadas, o primeiro tarô. É aquele pequenininho, não é o da banca de revista, é o outro, é o primeiro mesmo, que o da banca de revista é o segundo. Aqui, ó, é aquele que eu gosto, adoro, é lindo, é esse aqui.
Ó, a última que veio foi essa Imperatriz Angelical maravilhosa. Esse é um tarozinho, só os arcanos maiores. O fundo terroso dele eu amo, porque acalma, estabiliza, né? E os tons suaves, as formas também, ele é belíssimo, né? Deixa eu montar aqui a semana, né? Então foi o intercâmbio, tal, não sei o quê. E ontem a raposa com a galinha, com a árvore, aquela coisa. Olha, Thaís, que lindo isso! É lindo, querida, é lindo, é sincrônico, né? Então, vamos lá descobrir. Pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade nos mostre a carta deste baralho que melhor representa as energias e tendências desse dia para todos e cada um de nós, nos trazendo a intuição, as palavras de caminho e compreensão da carta e sabedoria de aproveitar esse conhecimento sempre em favor da vida, seu pleno desenvolvimento dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. Será que eu consigo abrir um leque? Acho que não, eu vou assim, ó, vou por cima. Melhor com meus dedinhos. Vupt. A torre. Arcano 16. A torre. Olha lá, o raio vem, quebra a torre. Aqui o nome em francês, La Maison Dieu, é a casa de Deus. Arcano 16 no tarô, né? Vem lá o raio lá do sol, quebra aqui o topo. E os caras caem, tal, não sei o quê. Então, esse arcano fala sobre quebra de estruturas, tá? Muita calma, Thaís, para pensar no tri com isso daqui, né? Pode ser que haja algum tipo de intercorrência, sim, né? Talvez até algum tipo de livramento também, né? Mas o que acontece aqui? Essa estrutura não está firme, não está segura. Então, a forma de pensar, a forma de estruturar, né, vem do sol, né, esse raio. Então, o sol é a consciência, a gente teve muito a energia do sol, a gente teve 2 sóis, tá? Então, aqui eu entendo o seguinte, alguma estrutura, eu não sei se a cirurgia dele é relacionada, talvez, à coluna, talvez a coisas assim, Thaís, né? Então, talvez que isso represente o próprio efeito da cirurgia. Eu não sei o que a cirurgia vai fazer, se vai mexer na coluna, numa estrutura que não tá bem, né? Que não tá segura, que não tá firme, tá? Então, pode representar realmente a necessidade de refazer algo, né? De quebrar para refazer. Ele vai tirar o baço. Interpretei como estrutura do corpinho dele se ajustando para evitar que o baço dê problema. Pode ser, sim, ele vai tirar o baço, remover, tá vendo? Remove uma parte. Então podemos ver aqui, a gente só consegue ver aqui que vai acontecer, né? E que pode ter, óbvio, vai ter uma repercussão, né? No corpo dele, vai precisar de uma reorganização, porque o que a torre coloca é uma espécie de uma interrupção. Então, algo é retirado, algo é quebrado, mas esse algo que é quebrado é algo que não tá funcionando, né? Então, isso é muito importante, tá? É entender que o dia de hoje traz a consciência da gente, né? E aí, extrapolando, pensando para todo mundo, a mensagem, né? Alguma coisa hoje nos mostra alguma
coisa que precisa ser retirada, transformada, modificada, porque não está funcionando. Então, é uma mudança que acontece, né, em alguma estrutura, né, e que garante, né, que ela não vá mais, na verdade, pode ser algo que acontece de uma forma inesperada, né, vindo de um lugar que a gente talvez nem, não sei se a gente não sabe qual é o lugar, porque como é o sol, de novo aqui, e para nós aqui na janela, o sol, a semana passada nós tivemos 2 sóis, o sol tá forte, na terça-feira a gente teve essa carta aqui, né, que vai lembrar o sol também, então eu tenho minhas dúvidas se isso vai ser também vindo de uma fonte estranha, desconhecida. Eu penso que é bem provável que a gente já sabe de onde vem da consciência superior, tá? Então, é uma intervenção de uma consciência, uma força cósmica superior, podemos entender que é de Deus que vem isso, tá? E que promove aí algum tipo de ruptura, né? Algum tipo de quebra, né? E que nos mostra a fragilidade disso, que libera essa energia para poder ser refeita, tá? Então é isso que esse arcano trata, tá? Considerando dentro do contexto, agora de sim, não ou talvez, a carta da torre, a resposta clássica da carta da torre é não, porque essa resposta clássica tá, obviamente, falando o seguinte, ó, essa estrutura não sustenta mais, ela precisa ser quebrada. Então, há uma estrutura, vamos dizer assim, enfraquecida, deteriorada, né, que precisa primeiro ser eliminada antes do sim. Então, é não por isso, tá? Olha, Thaís, não sei se tô muito otimista, mas achei positiva. Eu entendo. Mas o que você precisa é ter confiança e fé, tá? De que o que quer que aconteça hoje é necessário, tá? Para liberar e para fortalecer o caminho, para fortalecer a energia, né? Talvez seja importante também você pensar e trazer esse assunto, porque, ó, a carta do centro da nossa semana foi essa daqui, a raposa e a galinha, ó, o excesso da mente e aqui um outro lado da mente que fica desatenta, porque ela tá, uma mente que tá excessivamente preocupada, agitada, e por outro lado ela fica desatenta porque ela perde a referência do todo e da árvore e tal, né? Então aqui é um movimento que talvez indique, ó como é que fica em relação a de ontem. Tá? Este sol, ó, não foi aqui o 9 de paus, ó, né? Aqui elemento fogo, estes carvalhos, né? Ó, vai e quem caem aqui? Caem 2 personagens, 1 e 2, ó, tá? Então, talvez seja essa polarização, né? E aí, a própria árvore recebe e canaliza esse raio que vai transformar. O topo da torre é a cabeça, tá? Então, é a mente da gente, né? É alguma ideia, é alguma concepção, é alguma postura mental que está, uma estrutura de pensamento, um padrão de pensamento, né? Que recebe hoje algum tipo de intervenção. Então, algo acontece no dia que nos faz enxergar e deixa cair essa estrutura. Nos faz perceber que isso não que isso não está, essa estrutura não sustenta essa consciência atual, que ela precisa ser refeita, né? Reconstruída, tá? Angélica, bom dia, bem-vinda. Carmen, Caminhos de Luz, bom dia, bem-vinda. Então, o que a carta vai nos pedir? Presença, confiança, fé. Ó, gente, o raio vem do sol, tá? O sol é uma força divina, né? Então, isso é a favor da vida, tá? Entendam isso, né? Então, pode indicar alguma interrupção e algum tipo de alteração em planos e pensamentos, tá? Em ideias, né? Pode indicar que alguma impressão ou noção a respeito de alguma coisa que você tenha tido
é um pensamento mesmo, uma opinião que seja sobre algo ou alguém, né, se mostre equivocada completamente, que uma forma de você conceber determinada coisa da sua vida, determinado aspecto, né, precisa de uma correção, tá? Olha, Angélica, Jesus amado, pode indicar uma descoberta e ruptura? Pode indicar isto que você está falando, tá? Descoberta e ruptura. Agora, isto que é descoberto, isto que é, vamos dizer aqui, isso cai, né? Isso é destruído, isso sofre um golpe, isso sofre um raio de consciência, um raio de luz. Você enxerga, e daí isso se quebra, né? E aí essa estrutura tem que ser reformada, tá? Então, pra quê? Para que ela funcione. Porque simplesmente ela não funciona, tá? Ela tá com algum problema, né? E a raposa de ontem, socorro, Deus. Calma, Angélica, pelo amor de Deus, Angélica. Não seja assim, ó. Isso é a raposa, essa ansiedade, esse nervoso. Gente, a gente tá ancorado na fé. A nossa semana se abriu com a energia do intercâmbio equilibrado. A semana passada nós tivemos 2 cartas do sol, carta do amor, a carta do julgamento, aquela no centro da linha. Relaxem, não sejam assim. Não fica apavorando, se apavorando, tá? Isso aqui é uma coisa que faz parte do caminho, né? E a gente precisa entender, nós vivemos um tempo de reestruturação, de desestruturação e reestruturação. Choques acontecem que revelam verdades e processos e que indicam coisas que precisam ser reestruturadas, tá? Olha o Caio, bom dia, Caio, bem-vindo. A Angélica falando, é porque acho que rolou um babado. Ah, bom, mas então calma, mas não tenho certeza, mas então, fica calma. Você precisa ter certeza, você vai ter a certeza vai chegar, tá? Com essas cartas tudo indica mesmo, então. Então aí se rolou. Agora o que é preciso entender aqui com clareza? Com clareza. Isso aqui precisa acontecer. E isto é uma intervenção que vem de um lugar de socorro, um lugar de benéfico, de benefício. Por quê? Porque isso daqui não tá funcionando. Entende? E se a gente não resolver isso daqui agora, a gente não consegue avançar. Nós estamos vivendo um momento de renovação da vida. Entendeu? Aonde as energias estão vindo para curar questões, né? Então, pelo amor de Deus, tá? Essas energias de medo, essa ansiedade mental, isso não tem nada a ver. O que precisa ter é fé, né? Por dentro do coração, você entender, você encontrar os caminhos de se acalmar e de confiar, né? Na aliança superior, na força divina, né? De fazer o seu papel com calma, com presença, né? De toda maneira, para mim, a mensagem clara aqui é para a gente sair dessa mente, não acreditar no que essa mente está falando nesse momento, tá? Eu entendo que a nossa mente está com uma tendência muito forte de distorcer as coisas, não é? Então, por isso ela diz não. Essa carta, ela responde não. Então, por quê? Talvez a gente não esteja vendo as coisas corretamente, né? Talvez essa energia esteja distorcendo, a energia mental está distorcida, o pensamento, o entendimento. E hoje nós vamos ver, vamos conseguir quebrar esse padrão, resolver isso, enxergar a verdade, entendeu? Enxergar da forma correta, né? Então, calma, respira e confia, tá? Não é esse medo, esse medo, antecipação de tragédia, de coisa. Nossa, isso daí vocês acham que isso vai fazer bem? Lógico que não, né? Então, vamos lá. Confiança, respirar. Árvore, ó, árvore, certo? Árvore está pacientemente ancorado no agora, né? E vivenciando o dia conforme as coisas chegam, com os pés no chão, com a realidade, né? Não embarcar na viagem da mente, na distorção, né? Que essa mente egóica, que essa mente inferior possa fazer,
né? Vir para um lugar de presença, de conexão com Deus e de confiança em si mesmo, de confiança na vida, tá? Então é isso, né? E caminhar devagar, sabe? Porque quem é prejudicado aqui é quem tava lá em cima no topo da torre. O que é o topo da torre, gente? É a cabeça. Quem cai? Cai quem ficar achando que é a cabeça, a mente, né? Que tá trazendo a orientação correta, né? Aonde que é seguro estar aqui? No chão, tá? Assim como a árvore, né? Com os pés no chão, com a energia no corpo, certo? E não devaneio mental, com o olho arregalado, olhando as tragédias possíveis, não, certo? Assenta, a terra. Vivi, bom dia, bem-vinda. Então, para hoje é isto, né? De alguma forma também eu entendo isso aqui como uma espécie de prova, de teste de fé, de teste de paciência, tá? De teste mesmo dessas habilidades, dessas forças, né? De realidade, da gente ficar aqui e agora, da gente honrar o momento presente, da gente evitar ficar acreditando nos cenários que a nossa mente possa estar mostrando, porque eles tendem a trazer distorções, tá? Então, observemos com calma. Outra coisa também interessante e importante, talvez ajude vocês a ficarem de boinha. Essa carta é a menor carta dessa sequência, tá? Ó, vejam o tamanho. O tamanho, tá? O tamanho, geometria das cartas, ó. Essas duas são mais ou menos iguais, né? Essa aqui é um pouquinho mais baixinha. Aí tem essa grandona, essa é a maior de todas, ó, tá? Aí tem essa, ela é bem larga, não é muito alta, mas é bem larga. E temos essa é a menor, a mais fininha, ela é menor que todas, tá? Então, não distorçam as coisas, certo? Aqui, agora, respira fé. Se ficou com medo, acolhe o medo, faz uma prece, né? Confie em Deus, tenha fé, né? E siga a sua intuição e siga a divindade dentro de você, tá? Evita ficar nos cenários catastróficos da mente, porque eles são distorções. Tanto nos cenários catastróficos, quanto nos cenários excessivamente romantizados de maravilhas, tá? Então, é no chão, né? Aguardemos que as coisas se mostrem, confiemos neste momento, na proteção que temos, né? No caminho que estamos trilhando. Certo, minha gente? Então é isto. Fiquemos com Deus, fiquemos em paz. Tenhamos um bom dia, com aterramento, com toda a proteção divina. A nossa gratidão às forças espirituais e ancestrais que nos trazem os avisos, o conhecimento, a sabedoria e o amor. Nossa gratidão. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem que eu estou à disposição. Amanhã estarei aqui às 9h09, que amanhã é sábado, né? No Gregoriano, então é 9h09. Só domingo que é 10h10. E é isso aí, tá bem? Agradeço também a Angélica, agradeço a todos e cada um, desejo sorte. Thaís, desejo sorte, estarei vibrando positivamente para dar tudo certo na cirurgia do Tri. Fiquemos com Deus, fiquemos em paz. Beijo grande, meus amores. Abraço apertado. Até amanhã. Tchauzinho.